Então, eu quero tomar alguns versículos da palavra do Senhor Deus para nossa meditação na tarde deste sábado. Carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 13, 14 e 15, é o texto sagrado que eu quero tomar para nossa meditação na tarde desse dia. Tiago, capítulo 4, versículo 13, 14 e 15, diz assim: Eia, agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se estivermos vivos, faremos isto ou aquilo. Queridos amigos e irmãos que estão nos ouvindo na tarde desse dia, os versículos que eu tenho tomado da palavra de Deus, o apóstolo Tiago, aquele que era irmão de Jesus, ele, nessa carta, a carta que ele escreveu aos irmãos da igreja dos seus dias, ele faz várias orientações com respeito à vida dos irmãos. Ele fala sobre sabedoria, ele fala sobre amor, ele fala sobre o não fazer acepções de pessoas, ele fala sobre o tratamento que deve haver de um para com o outro, ele fala com respeito ao fato de nós não devermos defamar uns aos outros, e assim sucessivamente. São vários assuntos relacionados à vida diária que o apóstolo Tiago ele vai tratar. Mas quando chegamos nesse capítulo 4, versículo 13 a seguir, ele vai tratar de um assunto que é extremamente importante, porque nos leva a uma reflexão da nossa própria existência, da nossa própria vida. Do versículo 13 a seguir do capítulo 4 dessa carta de Tiago, ele vai falar sobre a brevidade da vida, ou ele vai falar sobre o quanto a nossa vida ela é limitada, ela é curta, e ele a exemplifica como um vapor que aparece e de repente já se desaparece, ou se desvanece. Tiago aqui ele usa o exemplo de uma vasilha que está no fogo e a água está a aquecer, e de repente pelo aquecimento da água o seu vapor começa a aparecer. Mas em fração de segundo, um momento muito rápido, o vapor da água que está fervendo, ela desaparece no ar. E ninguém sabe para onde foi, aonde está. E Tiago compara isso com a nossa existência. Tiago compara isso com a nossa vida aqui nessa terra. E assim como o vapor da água aparece, e em fração de momento ela desaparece sem saber para onde foi, ele vai dizer que assim é a nossa existência aqui. Assim é a nossa vida nessa terra. Aparecemos e em dados momentos nós desaparecemos sem que ninguém possa saber para onde é que nós fomos. Nós aparecemos e em fração de momento rápido, ao mesmo instante que estamos aqui, quando de repente já não estamos mais aqui. E não há ninguém daqui entre os vivos que possa saber aonde de fato estamos. Tiago, ele aponta para essa realidade, para essa situação, para como a nossa vida é rápida, ela é passageira, ela é algo que existe agora e daqui a pouco não existe mais. E diante dessa situação e dessa realidade, que a vida ela é muito curta, é muito rápida, Tiago ele vai chamar a atenção dos irmãos para qual ele está escrevendo. E quando ele vai chamar a atenção dos irmãos, ele vai falar sobre os projetos a longo prazo que os irmãos faziam. O que é um projeto a longo prazo? É um projeto que você faz ele programando a sua vida para anos
programando a sua vida para os meses e anos e décadas adiante. É aquele projeto que você está vivendo o seu momento, projetando, calculando e imaginando a sua vida há anos, há meses e há décadas para frente. E Tiago vai falar que alguns dos irmãos, eles estavam vivendo a sua vida com projetos a longo prazo, dizendo: nós vamos fazer viagem e vamos ficar anos fora daqui, e depois que nós estivermos por lá, nós vamos negociar, nós vamos ganhar dinheiro, nós vamos fazer o nosso trabalho, nós vamos adquirir lucros e ganhos, e vamos ficar anos por lá, e depois de anos por lá, se lucrando do que vamos fazer lá, então nós voltaremos para cá. E Tiago, ele apontando para o quanto a vida é rápida, ele vai dizer a esses irmãos dessa maneira: vocês não deviam dizer isso, porque a vida, ela não passa de um vapor que aparece e logo então ela se desvanece e se desaparece. Então vocês deveriam dizer, ao invés de dizer: nós iremos e passaremos um ano lá e faremos tal coisa, ele vai dizer: vocês deveriam dizer assim: se Deus nos permitir, e se estivermos com vida até lá, nós faremos tal coisa que temos projetado fazer. Queridos, amigos e irmãos que estão ouvindo na tarde desse sábado, o que essa palavra quer nos revelar na tarde desse dia é que a nossa vida, ela é muito rápida e a nossa existência, ela pode ser cortada a qualquer momento. O livro de Jó, no capítulo 14 e o versículo de número 5, está escrito que Deus contou os nossos meses. Os nossos meses estão contados e Ele nos pôs limites e não passaremos além dos limites que Ele nos impôs. Em outras palavras, o escritor está dizendo que o tempo da nossa vida, ele é contado e não há ninguém que possa fazer isso mudar. Não há homem bom que pela sua bondade possa acrescentar os seus dias de vida. Não há um ser humano que com o seu senso de bondade e quem sabe de justiça possa acrescentar à sua existência um tempo superior àquilo que Deus já tem determinado. Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1 está escrito que há um tempo determinado por Deus para todo propósito debaixo do céu. A verdade é que a nossa existência, ela tem tempo contado. E ainda que nós, como diz Tiago, possamos projetar as coisas a longo prazo, podemos imaginar a nossa vida daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, nós não sabemos se teremos vivo até o dia que amanhece amanhã. A verdade é que ainda que façamos projetos bons ou ruins, ainda que cogitamos projetos que sejam beneficentes para nós, para nossa família e para nossa sociedade, não temos condições de saber se amanheceremos o dia de domingo que está próximo. Porque a nossa existência, a nossa vida, é como um vapor da água que ferve, que ele aparece e em fração de momento ele desaparece. Quando a Bíblia aponta para essa realidade, o que Deus quer que nós entendamos é que nós não devemos viver a nossa vida esperando pelo dia de amanhã. Não devemos viver a nossa vida jogando a nossa felicidade, os nossos projetos e as nossas vontades para se realizar no dia que está por vir, porque não sabemos se esse dia há de chegar. Não sabemos se teremos o tal dia como oportunidade para nós. Devemos viver o momento de hoje. Devemos viver a nossa hora de agora. Devemos estar atentos ao momento que estamos vivendo. E a decisão que temos que tomar, devemos tomá-la agora. Devemos tomá-la hoje. Porque não sabemos se estaremos vivos amanhã para tomar tal decisão. Há quantos de nós que na nossa vida projetamos tomar decisões de melhora em nossa conduta, condições de tomar decisões de melhora em nossa forma de viver? Há quantos de nós que projetamos em um futuro próximo mudar os nossos comportamentos, mudar a nossa forma de vida, procurar alinhar a nossa vida aos parâmetros? Há quantos de nós que projetamos para o dia que está por vir, para mudarmos alguma coisa que não está certa em nossa existência? Mas, amados e queridos irmãos e amigos, nós não sabemos a respeito do dia de amanhã. Não podemos ter certeza em momento algum que o dia de amanhã chegará para nós. Porque a nossa vida como um vapor, ela pode se desvanecer e desaparecer antes que a tarde desse sábado se termine. Quem sabe você está em casa, você está me ouvindo em algum lugar nessa tarde, está cheio de projetos, está cheio de vontades,
está cheio de planos, está programando a vida daqui a 5 anos, a 10 anos. Mas, queridos, nenhum de nós sabemos se a noite desse sábado irá terminar e se o sol do domingo aparecerá para nós. Muitos que, numa tarde de sábado como essa, ouviram uma pregação como essa que você está ouvindo agora, e projetou, quem sabe, no ano subsequente, mudar a sua vida, suas decisões e suas atitudes. Pensou que, quem sabe, no domingo à noite, iria a uma igreja próxima de sua casa e faria uma aliança com o Senhor, abandonaria suas práticas errôneas. Mas antes do domingo chegar, antes do culto de domingo iniciar, a sua vida foi ceifada como um vapor que desapareceu. Queridos, é isso que a palavra de Deus quer chamar a nossa atenção nessa tarde. A nossa vida, ela é incerta. O futuro para nós, ele é incerto aqui nessa existência. Nós não sabemos até que hora, até que momento permaneceremos entre os viventes. É por isso que Eclesiastes capítulo de número 9, versículo 10 vai dizer: aquilo que vier a tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde vais, não há indústria, não há ciência e nem sabedoria alguma. O que o texto está dizendo é que a nossa oportunidade de decidir, a nossa oportunidade de fazer o que tem que ser feito, é no momento que se chama agora. É nesse momento, é nessa hora, é exatamente agora, nesse momento, que temos a oportunidade de tomarmos decisões. Temos a oportunidade de fazer diferente daquilo que estávamos fazendo. Temos a oportunidade de consertar aquilo que está mal feito. Temos a oportunidade de retroceder naquilo que não está correto na nossa prática de vida. O momento se chama agora. Agora é o nosso momento. Agora é a nossa oportunidade. Agora é a nossa vez. Se não tomarmos essa decisão, enquanto o tempo que se chama hoje nos dá oportunidade, pode ser que no futuro bem próximo nós desejamos ter oportunidade e não a teremos mais. Porque a nossa vida aqui, ao se encerrar, nós partimos dessa vida para outra. Diz Hebreus capítulo 9, versículo 28, que ao homem está sujeito a morrer só uma só vez. Versículo 27, desculpa. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, queridos, a oportunidade é agora. O momento de tomar decisões é agora. E depois que partimos dessa vida para outra, depois que atravessarmos dessa existência para a próxima, não haverá mais tempo, não haverá mais oportunidade, não haverá mais chance. O nosso momento, a nossa oportunidade é agora. Jesus, em Lucas capítulo 12, versículo 16 a 20, ele conta a parábola de um homem rico que fez uma grande plantação na sua terra. E aquele homem, ao fazer uma grande plantação, ele observou que não haveria espaço em seu celeiro, não haveria espaço em suas coberturas para guardar aquela grande colheita que ele estava para fazer. E diz no texto sagrado que quando ele percebe que não haveria espaço para guardar a plantação da sua colheita, então ele diz que mandou os seus servos destruir os seus armazéns, destruir as coberturas que estavam feitas para se guardar a colheita. E diz que mandou fazer celeiros maiores, armazéns maiores e guardar todo o seu mantimento da sua colheita. E diante do tamanho da colheita, que era imensa, aquele homem olhou para si mesmo e diz o texto que ele diz para a sua própria alma: minha alma, folga-te e te deleita, porque você tem mantimento para muito tempo. Mas o texto diz, no versículo 20, que Deus naquela noite disse a ele: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? É naquele momento que o homem descobriu que ele não teria oportunidade para aproveitar a colheita que ele tinha feito. É naquele momento que o homem descobriu que todo o seu orgulho pela sua plantação não deu em nada. É naquele momento que o homem percebeu que toda a sua soberba, que todo o seu orgulho, que toda a sua grande colheita que ele havia feito não deu em nada, porque aquela noite ele dormiria, mas não acordaria, ele deitaria, mas não se levantaria, porque Deus havia traçado o fim da sua existência para aquele momento. E assim, queridos, é com todos nós nessa terra. Nós não sabemos a que momento, a que hora Deus vai traçar o fim da nossa existência. Nós não sabemos a que instante, a que momento Deus vai dar a ordem para que o nosso fôlego de vida seja cortado. E é por isso que nós não podemos fazer como aquele homem rico, guardar a nossa existência, o nosso projeto de vida para o amanhã. Mas temos que viver o agora, temos que
A Bíblia diz em Lucas capítulo 16, verso 19 a seguir, que havia dois homens, um rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, que vivia uma vida esplêndida, uma vida de rico, de soberba, de orgulho, mas à porta dele, diz o texto que havia um certo mendigo chamado Lázaro, que o seu corpo jazia cheio de chagas, e os próprios cachorros vinham lamber as chagas do seu corpo. Mas o texto sagrado diz que o rico morreu, e a Bíblia diz que quando ele morre, no Hades, versículo 23 vai dizer que no Hades, ou seja, no inferno, ele ergueu os olhos estando em tormento. Ele viu Lázaro, que também havia morrido, mas diferentemente dele, que morreu e desceu até o inferno, a Bíblia diz que o Lázaro, aquele homem sofredor, aquele homem que passou por várias pendências nessa vida, mas que tinha uma vida voltada para Deus, a Bíblia diz que ele estava em um lugar de descanso. E quando o rico olha para ele, naquele lugar de descanso, a Bíblia diz que o rico olha e disse para o chefe daquele lugar, dizendo: ó chefe, pai Abraão, manda que Lázaro molhe no dedo, molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresca a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. E naquele momento, o dono daquele local, o representante e chefe daquele local, respondeu dizendo que é impossível. Olha, quando tu estava na terra, tu viveu uma vida de benefício, viveu uma vida de fartura, viveu uma vida de riqueza, viveu uma vida de orgulho, viveu uma vida de soberba, enquanto que Lázaro preferiu viver uma vida de humilhação, uma vida de simplicidade, mas uma vida voltada para Deus. E agora existe uma grande separação, um grande abismo entre nós e vós, de sorte que não há como passar de um lugar para o outro. E naquele momento, quando o rico percebe que não havia chance para ele se livrar do sofrimento do inferno, ele diz: manda que Lázaro volte à terra e avise os meus 5 irmãos que estão lá, para que ele não venha também para esse lugar de tormento. Em outras palavras, o que o rico estava dizendo é: avisa a minha família para que eles tomem a decisão enquanto há tempo. Avisa a minha família para que eles aproveitem a oportunidade enquanto há tempo. Já que eu não tenho mais oportunidade, já que eu não tenho mais chance, avise pelo menos meus parentes, avise pelo menos a minha família, para que eles possam aproveitar a oportunidade que eles têm, para que eles possam aproveitar a chance que eles têm. E nessa tarde, você que está ouvindo o som desse microfone, eu quero dizer para você nessa tarde: a nossa vida é como um vapor, que ela aparece e logo se desvanece. E é por isso que o tempo de nós tomarmos a decisão, o tempo da nossa oportunidade, é o tempo do agora. Marcos capítulo 8, versículo 36 está escrito: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Não adianta nós vivermos a vida nessa terra se não tivermos a certeza de que quando partirmos dessa vida para outra, teremos um lugar de descanso para a nossa alma. Disse Jesus em Mateus capítulo 6, no verso 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No versículo 34 ele diz que não se preocupeis com o dia de amanhã, não andemos inquietos pelo dia de amanhã, basta a cada dia o seu próprio mal. Eu quero dizer para você, amigo, irmão, que nos ouve nessa tarde, nós temos que aproveitar a nossa oportunidade do tempo que se chama hoje. Hebreus capítulo 4, versículo 7 está escrito na última parte: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração. Eu quero encerrar esta palavra dizendo para você que está em casa, você que está ouvindo o som desse microfone, que o tempo de nós tomarmos a nossa decisão é enquanto temos fôlego de vida. Diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, que para aqueles que estão na companhia dos vivos há esperança. Ou seja, enquanto estamos aqui, entre aqueles que estão vivos, enquanto estamos entre aqueles que ainda têm o fôlego de vida, ainda existe esperança para a nossa vida, ainda existe chance, ainda existe oportunidade. Quem sabe você que está em casa ouvindo o som desse microfone nessa tarde, você pensa que não tem mais saída para a sua vida, é tantos problemas que você se envolveu, é tantas decisões erradas. Quem sabe a sua vida você se encontra como alguém que está dentro de um poço profundo, aonde parece que não há mais chance, aonde parece que não há mais saída para a sua vida. De repente os caminhos que você tomou, as decisões que você tomou, o modo de vida que você se associou, colocou você em um estado de complexidade tão grande, tão alto, que você não vê mais a saída. De repente você olha para um lado e para o outro e acha que não tem mais jeito, que ninguém é capaz de fazer mais nada por você, que não existe
para a sua vida, que não há como consertar os estragos que você tem feito. Mas nessa tarde, eu quero dizer para você, João capítulo 3, o verso 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17, Deus não enviou seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não será condenado, diz o versículo 18, mas quem não crê, já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Eu quero dizer para você nessa tarde, que Jesus tem a saída para a sua vida. Jesus tem a solução para os seus problemas. Ainda que a sua vida esteja afundada no pecado, esteja afundada no lamaçal, ainda que as suas decisões tenham te levado para um estado que teu pai não queira mais te ver, que a tua mãe não queira mais te ver, que os teus irmãos sejam te abandonados, que a tua família não dê mais nada por você. Quem sabe todo mundo olha para você e diga: isso aí não vai dar mais em nada, isso aí já era, isso é um projeto falido, isso aí não tem mais solução. Ei, não deixa ninguém dizer isso para você nessa tarde. Não acredite nessas palavras. Existe um Deus que pode mudar a sua vida. Existe um Deus que pode consertar o rumo da sua existência. Existe um Deus que pode te restaurar, que pode fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você nessa tarde, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, está escrito: pois se alguém está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu quero dizer para você, aonde você está me ouvindo nessa tarde, não há nada que Deus não possa fazer pela sua vida. Não há nada, absolutamente nada, que Deus não possa fazer pela sua vida. Se você crê, diz Lamentações 3:21, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Nessa tarde, independente da situação que você se encontra, a sua vida é como um vapor. Hoje você está vivo, amanhã ninguém de nós saberemos se continuaremos aqui. Hoje nós estamos aqui, nessa tarde, eu aqui falando, você aí ouvindo, mas nós não sabemos se o sol do domingo raiará para nós. Não sabemos se teremos a oportunidade de estarmos vivos amanhã. Mas diz Eclesiastes 12, versos 13 e 14, o fim de tudo que tem se ouvido é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até aquilo que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal. Mas nessa tarde, Deus está falando com você. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele ceará comigo. Nessa tarde, Deus está batendo a porta do seu coração com essa mensagem e dizendo: eu posso mudar a sua vida, eu posso mudar o quadro da história que você está vivendo. Quantas pessoas que eram drogados vieram para Jesus, hoje são pai de família. Quantas pessoas que eram mendigos na rua vieram para Jesus, hoje habitam em família, hoje habitam em casa. Quantas pessoas que viviam caído nas ruas, dominados pela cachaça, pela bebida, pela droga, e hoje são servos de Deus, que têm a sua família, vendo a sua vida feliz, e estão testificando do poder de Deus. Você também pode ser mais um desses. Você também pode ser mais um desses nessa tarde. Deus pode mudar o rumo da sua história. Deus pode mudar a condição de vida que você está vivendo. Mas Isaías capítulo 53, verso 1 está dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? E aqui se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo perante nós como raiz de uma terra seca, sem parecer e sem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, homem de quem nós escondia o rosto. Mas ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas iniquidades, e sobre si ele levou os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Queridos, ele era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Mas nessa tarde, ele bate novamente a sua porta. Nessa tarde, ele bate novamente na sua porta. João capítulo 1, versículo 11 diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Ele foi rejeitado. Ele veio, trouxe salvação, trouxe perdão, trouxe amor, mas foi rejeitado e crucificado. João 3:19 está escrito que a luz veio ao mundo para que os homens fossem salvos por ela, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Mas nessa tarde, mais uma vez ele vem. Mas ele não vem em carne e osso. Ele vem através do Espírito Santo e visita a sua casa. Ele vem através do Espírito Santo e da palavra. E entra dentro da sua casa. Entra dentro do seu lar nessa tarde. Vai até onde você está sentado na roda de amigo. Vai até onde você está sentado na sua cozinha, na sua sala. Vai até onde você está com a sua família. E bate na porta do seu coração agora. E bate na porta do seu coração agora. Ele vem e bate, não como veio outrora, em carne e osso como ser humano. Mas ele vem através de uma palavra profética e bate na porta do seu coração. E fala com você. Mas quando ele veio, não fizeram dele caso algum. Desprezaram ele. E dessa vez ele veio de novo. E vai até dentro da sua casa nessa tarde e fala com você. Mas a pergunta é, quem deu crédito à nossa pregação? E a pergunta nessa tarde é, quem vai dar crédito a essa palavra que está falando? Quem vai dar crédito a essa mensagem que está indo até dentro da sua casa? Você, irmão, você, amigo, você, vizinho. A pergunta é, você vai dar crédito para essa palavra? Ou assim como rejeitaram ele na vez que ele veio em carne e osso, você também vai rejeitar? Você vai dar crédito a essa palavra? Ou você vai rejeitá-lo como ele foi rejeitado na outra vez? Mas o versículo 12 de João capítulo 1 está escrito, mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Nessa tarde, a palavra está falando com você. A mensagem vai até você. E se você aceitá-lo como seu Salvador, você se tornará um filho de Deus. O seu nome estará escrito no livro da vida. E quando ele voltar, ele vai dar a você a justa retribuição pela sua decisão. Quando ele voltar, ele vai te entregar os benefícios da decisão que você tem tomado. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os salvos que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se hoje você tomar a sua decisão a Cristo, se hoje você tomar a sua decisão ao Senhor, Ele perdoará os seus pecados. Ele escreverá o seu nome no livro da vida. E Ele diz em João 14, verso 3, dizendo, se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 está escrito, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu até o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você tomar a sua decisão nessa tarde, e buscar ao Senhor, você terá esse direito. Como diz Apocalipse 22 e 14, bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras espirituais do sangue do Cordeiro, pois terão direito à árvore da vida e entrará na cidade santa pelas portas. Se você tomar a sua decisão, diante dele, o seu nome estará escrito no livro da vida, e quando ele voltar, ou quando a sua vida se encerrar aqui, você estará para sempre com o Senhor. Você estará para sempre ao lado daquele que vive e que reina para todo sempre. Ele encerra essa palavra dizendo para você que está em casa ouvindo, a nossa vida é rápida, é breve, é ligeira, então não espere amanhã. Não faça projeto de mudar a sua vida o ano que vem, porque você não sabe se estará aqui. Não faça projeto de ir para a igreja daqui a algum tempo, depois que eu casar, depois que meus filhos crescer, depois que eu tiver minha família, depois que eu comprar meu carro, depois que eu comprar minha casa. Não faça esse tipo de projeto, porque você não sabe o futuro. Você não sabe se estará vivo amanhã, mas toma a sua decisão hoje. O momento da sua decisão é agora, porque agora você tem certeza que está vivo, mas daqui a pouco você não sabe mais aonde você estará. Eu convido você neste momento, para nós fazermos juntos uma oração encerrando. Eu convido você que está em casa, onde você está, a fazermos uma oração neste momento. E você que está em casa, onde você está, que ouviu essa mensagem, que queira tomar a sua decisão diante do Senhor, eu convido você nesse momento a orar, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, confessando a Ele as tuas falhas e pedindo a Ele o perdão e a sua misericórdia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso Deus que fez os céus e a terra, nesse momento, ó Deus e Pai, nós te agradecemos por esta tarde, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelos ouvidos que estão ouvindo neste momento o som desse microfone. Pai, que a tua palavra possa penetrar
até o mais profundo de cada coração neste momento. Que a tua palavra possa adentrar, Senhor, profundamente nesse coração e nessa vida. Que o Senhor possa trazer transformação para esta casa, para esta família, para esse homem, para essa mulher. Que o Senhor possa visitar, Senhor, essa pessoa. Que aonde tiver alguém neste momento que ouviu a tua palavra e que queira, meu Deus, e que esteja diante de ti tomando uma decisão, que o teu Espírito Santo, ó Pai querido, neste momento possa completar essa obra de transformação, essa obra de libertação, essa obra de mudança, pelo poder que há na tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, vai ao encontro desse homem, dessa mulher, dessa casa. Visita esse bairro agora, Senhor. Visita essas vizinhanças que estão aqui. Visita, Senhor, a cada vizinho que está aqui, de volta desse lugar onde estamos agora, com a bênção do Senhor, com a misericórdia do Senhor, com a cura, com a libertação. Que o Senhor possa derrubar, Senhor, as barreiras do vício, aquilo que aprisionou nas vidas, as almas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Completa essa obra nessa tarde, na vida desse irmão, dessa irmã, na casa desse vizinho, dessa vizinha, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu santo nome. Amém. Louvado seja o nome.